Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa tertúlia que é o encontro da representação de Cascavel, no Paraná, e Alto Paraíso de Goiás. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar agora. A palavra vai ficar, então, com a Márcia, representante de Alto Paraíso, que vai fazer, de Alto Paraíso de Goiás, que vai fazer as apresentações. A apresentação, melhor. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui, né, eu com muita alegria, reunidos nessa tarde de domingo, e começamos, então, com o brasão da Sociedade Brasileira de Obiose, e o lema Spes Mestre Semine, importante lema, né? Aviso legal. E, então, o tema de hoje é a consciência monádica, e a representar um trabalho conjunto, né, das representações de Alto Paraíso de Goiás e Cascavel, no Paraná. Então, como disse, o tema de hoje é a consciência monádica. É mais uma etapa, né, do que a gente tem vindo conversando sobre esse tema, que é um tema muito vasto, né? E então nós passamos hoje a esse tema, começando com a individualização da alma. O ser humano é a coroação dos estágios anteriores, que nós até vimos, né, nas conversas passadas. Estágios esses onde a mônada passou pelas experiências das almas coletivas nos reinos mineral, vegetal e animal, para finalmente individualizar-se no reino humano. Nesse último estágio, no reino humano, a mônada passa por uma mudança fundamental, que é a criação no coração humano da preciosa joia, que é o corpo causal. É nessa fase que a existência deixa de ser animada apenas pela vida-energia, para transformar-se em vida-consciência. Contudo, a vida-consciência somente começa a manifestar-se na sua plenitude depois de um longo estágio, nos primórdios da evolução humana, das fases iniciais de mecânica, instintiva e racional. Pois o corpo causal faz parte da tríade superior do homem. Por isso, JHS dizia sempre que o corpo causal deve ser desenvolvido pelos esforços do discípulo, através da iniciação, para poder penetrar no campo da vida-consciência. Falando sobre o assunto, I.K. Taimini, que foi um professor indiano que escreveu um livro que chamou Autocultura, disse: ainda que o estágio humano seja meramente uma continuação dos estágios anteriores, e sob muitos aspectos é de fato uma sequência, é necessário saber-se que se opera uma mudança fundamental quando a vida entra nesse estágio. Mudança que separa nitidamente a vida no estágio humano da vida no estágio animal. Essa mudança, exposta resumidamente, consiste na formação do corpo causal, o veículo mais externo da alma espiritual individual, em cujo interior e através do qual a vida do Logos, vinda diretamente do alto, começa daí em diante a operar com maior dinamismo. Essa introdução do elemento divino no homem, proveniente do primeiro Logos, ausente nos vegetais e animais, dá nascimento à peculiar faculdade humana, conhecida em psicologia como autoconsciência, o que possibilita o desenvolvimento rápido e ilimitado da vida divina, que tem lugar nos estágios humano e superhumano.
A vida, então, torna-se uma unidade individual da consciência divina, e esta pode continuar a expandir-se ilimitadamente. Segundo ensina o ocultismo e a teosofia, o ser humano adquire experiências através das mais variadas circunstâncias, a fim de, pelas mesmas, adquirir maior consciência e, assim, ir desenvolvendo os seus corpos inferiores. Dessa maneira, ele vai desenvolvendo seus corpos astral e mental, através do encadeamento das reencarnações, ainda mergulhado na vida-energia, passando por inumeráveis e dolorosas experiências criadas por ele mesmo, pela sua inconsciência em manipular e dominar os seus desejos e pensamentos. A parte superior divina começa a manifestar-se quando a criatura humana passa a usar o seu divino dom de pensar em coisas de natureza abstrata e espiritual, e a dinamizar as forças ocultas da sua alma, através das práticas espirituais, com especial relevo para a prática constante da meditação iniciática. Depois nós podemos falar um pouco mais sobre a meditação iniciática. Somente a sabedoria é capaz de elevar o homem ao nível da vida-consciência. Se o ser humano não se aventurar nesse grande salto para o infinito, continuará sendo um eterno prisioneiro do karma e da maya, que é vida-energia. Por isso é que os mestres de sabedoria são unânimes em afirmar que o supremo objetivo da existência consiste em transformar a vida-energia em vida-consciência. Quando a consciência se desenvolve plenamente, a energia búdica penetra no vazio deixado pela mente, nessa altura já inteiramente dominada. A intuição búdica amplia a nossa consciência, para que possamos perceber a verdade diretamente, sem interferência da mente. Sem a intuição desenvolvida, torna-se impossível qualquer avanço na senda da alta espiritualidade, pois o intelecto, por mais desenvolvido, não alcança dimensões tão elevadas. Passamos então agora à consciência da unidade. A consciência búdica, ao manifestar-se no ser humano, gera um anseio incontido pelos assuntos do espírito. Surgem interrogações sobre as origens das coisas, pois pressente-se que por detrás da natureza manifestada existe algo de incomensurável saber e poder que preside toda a criação. Percebe-se que a vida não pode ser obra do acaso ou de simples evolução mecânica, sem que haja algo a dirigi-la sabiamente. O aprofundamento dessa busca interna pode levar com o tempo a uma integração do ser na própria fonte da existência. Esses anseios espirituais estão completamente ausentes nas consciências ainda adormecidas. Polaridade existencial. O apelo da consciência búdica conduz o ser cada vez mais ao caminho da perfeição. Quando este supremo desiderato é alcançado pelo discípulo, ele supera a sua condição humana. Deixa de ser simplesmente parte de um reino da natureza. A cosmogênese ensina que a natureza é formada por 7 reinos, sendo que, além dos 4 conhecidos pela ciência oficial, existem mais 3 de natureza sutil, denominados na doutrina secreta de reinos elementais,
que seria o angélico, né? E os outros dois. A mônada, ao penetrar na corrente da evolução, é impulsionada a percorrer compulsivamente esses 7 reinos, sendo tal corrente denominada nas instâncias de Dzyan de onda de vida. Esta onda de vida impulsiona tudo que existe ao longo dos ciclos evolucionais, ou seja, das raças, rondas, cadeias, sistemas e etc. A ninguém é dado eximir-se deste fato cósmico. Todos somos impulsionados, a maioria inconscientemente, por essa força misteriosa. O homem comum faz parte do último reino, que é a coroação dos 7 reinos. Contudo, o homem realizado, aquele que se libertou da cadeia humana, muito embora ainda com a aparência exterior de um homem comum, atingiu a categoria de adepto perfeito, passando a integrar uma hierarquia sobre-humana, cuja evolução não está mais sujeita aos impulsos da onda de vida. Ele passa a tomar nas suas mãos o próprio destino, pois já se tornou um liberto da lei do karma. Resumindo, o iluminado imortal ultrapassou a condição de pertencer a um reino da natureza manifestada, ao alcançar uma 8ª coisa, que é a síntese das 7 etapas anteriores. Agora, o vitorioso faz parte dos eleitos pelos próprios esforços, passando a constituir uma hierarquia divina. E o homem agora condenado a ser Deus. O homem, queira ou não, terá um dia que vencer os apelos de sua mente inferior, dos resquícios animais, aninhados no seu corpo de desejos, os quais animam a sua vida mundana. Durante várias encarnações, sofremos muito com a polaridade que reside em todos nós. Ora, somos atraídos para as coisas puramente terrenas. Ora, somos impulsionados pelas aspirações superiores do espírito. Porém, após muitos sofrimentos e desapontamentos nas ilusões e desilusões da vida, os apelos provindos da supraconsciência do nosso eu superior vão se tornando cada vez mais presentes no nosso mundo interno. Somente a partir desse estágio é que realmente começamos a galgar, degrau por degrau, a escadaria que nos conduzirá ao infinito. Em obediência a essa lei, é que se diz que o homem está condenado a ser um Deus no final da sua jornada na Terra. Essa é a Fiat Lux, número 45. E pensamentos do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. Deus é a energia cósmica universal que habita dentro de você e de tudo que existe nos universos infinitos, dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha a sua mente ligada a ela. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que fortalece e vivifica. Tem a ver muito com o nosso tema hoje. A inteligência é o Espírito de Deus no homem. Então, estão aí os contatos para participar da eubiose, os contatos também das representações de Alto Paraíso de Goiás e Cascavel,
e muita gratidão a todos por estarem participando. É isso aí, chegamos então à conclusão da apresentação da Márcia, e é o momento agora de a gente começar a conversar. Vou passar então a palavra inicialmente novamente para a Gilmara, para que ela faça seu primeiro comentário a respeito do tema de hoje, para também abrir nossas mentes, a mente de todos os que estão presentes, para começar a interagir. Quero agradecer a apresentação da Márcia. É sempre muito bom ouvi-la dessa forma tão calma e serena. Isso nos inspira a já entrarmos num processo meditativo sobre o assunto que a gente está tratando. E é um assunto muito interessante. Então, essa parte onde assim, nós somos condenados a sermos deuses e sairmos desse processo de polarização, pode até assustar um pouco, mas é forte isso, né? Então, nós vamos conseguir sair disso mais cedo ou mais tarde. Então, nós estamos galgando esse processo. Achei muito interessante que trouxe no texto ali, né? E é muito, muito oportuno isso, porque até nos nossos computadores que nós estamos usando, no nosso celular, tudo é feito através da linguagem binária de 0 e 1. E olha quanta coisa dá para criar. E o divino, através da polaridade do masculino e feminino, faz encarnados, aqui são mais de 7 bilhões, 7,5 bilhões de seres humanos. Então, a diversidade que se tem nisso, e a gente conseguir entender um pouquinho disso e galgar mesmo, escada. É um pouquinho todo dia, compreendendo um pouquinho mais, se entendendo e assim tendo um pouquinho mais de paciência com os nossos irmãos de jornada, né? Tanto mais próximos da gente, do nosso seio familiar também, quanto social, né? Nosso convívio social. E assim a gente vai conseguindo compreender e colocar em prática toda a parte iniciática que nós aprendemos na escola, e colocar no teatro da vida nesse processo e metabolizarmos, quando temos oportunidade, a questão também de estarmos no tempo. Então, escola, teatro e tempo. Então, isso nos ajuda nesse processo de estarmos tendo essa chance de estarmos encarnados, essa mônada tentando transformar vida energia em vida consciente. Maravilha. Ótimo comentário, né, para a gente iniciar a conversa. A Gilmara colocando aí como ponto de partida essa observação aí que ela fez em relação ao tema, que concluiu que o ser humano está condenado a ser Deus, né? Isso é atingir um nível de consciência integral. Então, agora a palavra continua aberta para que mais pessoas quiserem levantar a mão ou já começar a comentar, fique à vontade, ou fazer perguntas relativas ao tema de hoje. Quem gostaria de fazer início? O Eduardo vai continuar com o comentário. Por favor, Eduardo. Esse trecho, né, que a Gilmara comentou, dos sermos deuses e tal, quando ela estava falando, eu lembrei de uma postagem dessas de YouTube, de Facebook, que mostrava, assim, um barco de pescadores no mar, e se aproximou eu não lembro se era uma baleia ou se era um golfinho, um desses bichos, assim, mamíferos da água, né, com um filhote, e o filhote estava todo embaraçado numa rede de pesca velha lá do mar,
Então, parece assim que o bichinho foi ali porque ele sabia que os seres humanos tinham como livrar o filhote daquela rede ali, né? Que estava causando um sofrimento para o bichinho e acabar morrendo ele. Então, assim, é impressionante nessa cena que como é que o bichinho vê o ser humano ali naquela situação como uma divindade, como alguém que tem um poder a mais, né, de livrar ele ou o filhote dele daquela situação de sofrimento ali. Eu fiquei muito impressionado com isso. E eu penso assim que para os reinos inferiores, né, os animais, principalmente, o ser humano realmente é uma divindade, né? Então, era só isso. Maravilha, Eduardo. Realmente, no caminho da iniciação, a gente percebe que nós devemos cuidar dos reinos anteriores, né? Apesar de nossa dificuldade de tratar bem os reinos anteriores, principalmente o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, que são os mais que são mais sacrificados pelo ser humano, pela nossa dificuldade de entender que somos parte de uma cadeia, fazemos parte, todos os reinos fazem parte de cadeias das quais estão todas entrelaçadas, não é? Primeiro, o reino mineral, que se une ao reino vegetal e que se une ao reino animal e que, por fim, o reino humano depende dos três reinos anteriores. Se nós já tivéssemos, pela ampliação da nossa consciência, conseguíssemos compreender que todos nós somos ligados a uma só essência cósmica e que a evolução faz com que os resultados de um reino estejam transferidos para o outro, para que o outro possa ser criado, e assim sucessivamente, nós teríamos mais respeito com os reinos anteriores, porque eles precisam de nós para evoluir, nós precisamos deles, porque as hierarquias do reino anterior nos deram o veículo físico, nos deram o veículo vital, o corpo de energia, nos deram o corpo emocional, que é o corpo das emoções, e nos deram o corpo mental. São três hierarquias anteriores, mais a hierarquia Jivas, que é a nossa. Então, nós tivemos as Suras, que nos deram, então, a primeira veste, os Agnisvata, a segunda veste, e os Varishadi, a terceira veste, e os Jivas, que são as hierarquias do nosso próprio rei, o Hominal, nos deu a veste mais densa, né? Então, podemos continuar com o comentário. Alguém quer dar continuidade? É muito interessante esse processo que ainda não foi visto a questão do muito bem explicado e tem a maioria das pessoas não tem consciência do que é ser uma hierarquia superior e confundem muitas vezes com o processo de superioridade. Mas todas as vezes que você tem um patamar superior, você tem responsabilidade. Isso não te dá poder de você fazer o que bem entenda. Pelo contrário, você tem que ter muito mais consciência, porque você tem que se responsabilizar pelo reino anterior. É assim quando a gente, nós nos tornamos pais e mães. Isso nos dá um poder muito grande de hierarquia sobre os nossos filhos, mas nos dá uma responsabilidade. Nós temos que conduzi-los nesse processo. E muitas vezes, nos reinos anteriores, nós perdemos essa noção de responsabilidade. Imagine, os devas, os anjos, eles nos auxiliam nesse processo. Então, isso vai continuando nas cadeias superiores. E nós, eu acho que falta termos essa real noção do que é você ter esse poder e juntar, em vez de simplesmente eu posso fazer tudo que eu quero, só a hierarquia superior, com os animais, os vegetais e os minerais, nós temos que nos responsabilizarmos. Daí o planeta Terra em si vai ficar muito mais equilibrado quando a gente tem essa real noção de responsabilidade como hierarquia. Maravilha, Gilmar. Agora a palavra com o Amaury, que está com a mão levantada. Por favor, Amaury.
Boa tarde a todos, prazer estar de novo com vocês. Boa A tarde. minha questão volta aí na dualidade existencial, e o texto me deixou aqui uma pergunta, que é o seguinte, logo no início diz, a ninguém é dado eximir-se desse fato cósmico, que é o quê? Esse fato cósmico é libertar-se da onda de vida, ou seja, ela dirige e comanda tudo. E mais embaixo, contudo diz, tem uma parte, né, um outro parágrafo que diz, contudo o homem realizado, aquele que se libertou da cadeia humana, muito embora, ainda com a aparência exterior de um homem comum, atingiu a categoria de adepto perfeito, passando a integrar uma hierarquia sobre-humana, cuja evolução, e esse pedaço que eu queria ver, não mais está sujeito aos impulsos da onda de vida, quando lá na frente diz que todos estão sujeitos a essa onda de vida. Ou seja, me parece que fica contraditório. Alguém poderia explicar, por favor? Ok, Mauri. Vou passar a palavra para a Márcia, ver o que a Márcia tem para falar. Por favor, Márcia. Seu microfone. Márcia está nos ouvindo? Tá. Enquanto a Márcia aparece, eu vou fazer um comentário, então, Mauri. Bom, ali, o comentário sobre a ninguém é dado, né? A ninguém é dado eximir-se, né, dessa responsabilidade. Enfim, a ninguém é dado, né, ou seja, escapar dessa necessidade de passar pelas ondas de vida, passando pelos reinos. Porque essa onda de vida, de descida da vida energia, né, ela projeta como vida energia no sentido de a consciência se projetando na densidade da matéria para adquirir experiências e para construir com essa experiência uma consciência, uma vida consciente, né? A vida consciência. Então, quando há projeção do espírito na matéria, a finalidade é fazer com que haja transformação dessa consciência cósmica, que é vida-energia, através desses atritos da passagem pelos reinos, ela deve se transformar em vida-consciência e desenvolver, então, os atributos da consciência da tríade superior. Então, é nesse sentido que a ninguém é dado fugir desse princípio de evolução. Todas as hierarquias trabalham para isso, né? E aí, quando o ser humano atinge esse nível, que ele ultrapassa essa barreira que ela cria por causal, aí vai chegar um momento que ele se torna liberto dessa necessidade de transformação, ela adquire a consciência plena nos mundos interiores e se liga novamente a seus princípios superiores, mas agora como a volta do filho pródigo, que sai, que é o filho pródigo, que simboliza o peregrino, o eterno peregrino, de pés inchados, que caminha de globo em globo, né, de ciclo em ciclo, de raça em raça, de reino em reino, e até chegar ao ponto de pegar o seu caminho de retorno, agora com a experiência da caminhada, de volta à casa do Pai, né? Então, nesse momento evolutivo, nós estamos no quarto globo, na quarta raça, e na quarta raça que está no globo Terra, que é o ser humano na sua quinta raça mãe, né? No quarto globo e na quinta raça mãe. A quarta raça foi a Lemúria, e a partir do meado da Lemúria para frente, nós começamos a ascendência. Então, agora já estamos num nível de adquisição de consciência
já dos níveis da subida, da descida do espírito na matéria, agora estão retornando, e aí isso já se torna já no estado de vida consciência. Então, nesse momento, o ser humano já adquire, já uma grande parte da humanidade já tem condições de conhecer, de perceber, e começar a despertar essa consciência interior, essa consciência cósmica, essa consciência espiritual e começar a se tornar consciente na sua caminhada. Seria nesse sentido, ao meu ver, que o texto coloca. Não, mas a minha pergunta não é essa parte aí, está dentro do ciclo evolucional, eu compreendo. Sim. É que o texto diz que a partir de que o homem se torna um adepto, ele está liberto, certo, do ciclo evolucional, compreendo. Mas diz que ele está, vou voltar ao texto que fica melhor. Diz o seguinte, onda de vida, né, que é o termo que é usado, sim, e todos são impulsionados por ela, ninguém escapa dela. Mas diz que o homem realizado não mais está sujeito aos impulsos da onda de vida. Ora, se onda de vida é algo cósmico, ao qual ninguém está, todos estão sujeitos, inclusive as divindades, é isso que eu não entendi. Como é que o homem fica fora disso? Seria essa questão, entendeu? Ele está falando daquele que se tornou adepto. O adepto é aquele que superou, é o que venceu, né? É o vencedor dos ciclos. Aí ele já do reino divino. Mas ele está fora da onda de vida. É isso que eu queria entender. Ele nesse sentido, dá para perceber que ele está fora não assim no sentido de ele não tem a necessidade de passar pelo reino para evoluir, mas ele tem o compromisso com a evolução daí, já consciente, ele não está sujeito a onda de vida para a evolução nesse reino, porque ele já fez a superação. Então, ele é um participante, ele vai depender da sua hierarquia, ele vai ter a sua atividade de acordo com o raio que ele pertence. Posso completar? Eduardo, com a palavra, por favor. A Márcia estava antes. Se a Márcia quiser falar. Gente, desculpa, é que a internet aqui deu uma caída, e aí eu não consegui voltar só agora, né? Acompanhei o restinho, né? O restante da conversa, não sei se vou falar assim o que já foi falado antes. Mas que essa questão que o Amaury trouxe, então não é que o homem vai estar fora da onda de vida. O que eu entendi é que ele não mais se submete a esses impulsos. Ele continua de forma consciente, né? Ele não está sujeito, porque ele se tornou um liberto da lei do karma. Então, não é porque é realmente um fato cósmico a onda de vida. Mas o sentido assim que eu vi do texto é que ele não se torna mais sujeito a esses impulsos, né? Ele já tem consciência, inclusive cósmica, né? Não, eu entendi isso também, mas seria exatamente isso. O que não é ser mais sujeito à onda de vida? É aos impulsos. Sim, então, o que é não ser mais sujeito aos impulsos da onda de vida? É porque ele... A tudo, faz parte de tudo. Imagine assim, são ondas cósmicas, né? Vem lá do centro da galáxia, passa pelos sóis, passa pelos planetas, e todos os seres estão sujeitos a essas ondas. Agora, você está consciente que ela existe, você adquiriu uma outra consciência, mas eu diria que se o próprio texto diz que ninguém está fora dela, é só isso. Mas se não tem uma explicação, tá bom também. Eu não entendi que estaria fora, né? Eu só entendi que ele vai, então, estar nessa onda de vida de forma consciente, porque a vida mecânica de início,
né? A vida vegetativa, e depois a vida instintiva, né? Esses graus, né? Eu acho que o texto vai se referir a isso, que transcorrem, né? Através dos impulsos da onda de vida. Então, adquirindo essa condição da supraconsciência, ele não vai estar sujeito, ele vai estar caminhando, claro, de forma quanto mais consciente, né? Caminhando de acordo com a ordem, de forma consciente. Eu acho que o termo aí é sujeição. Essa que eu acho o diferencial. Não sei se entendi. Maravilha, Márcia. Obrigado pela contribuição. Obrigado ao Mauri. Passar a palavra para o Eduardo fazer o comentário. Tá bom? Então, eu também percebi, Mauri, esse texto, ele é muito bom, é muito rico, né, de informações, mas ele também tem muitas contradições, e você pensou uma contradição das boas aí. E é legal isso, porque faz a gente refletir a respeito, né? Mas vou falar para você não o que mas apenas assim a maneira como eu entendo. O texto fala dessa questão da onda de vida que envolve a todos, né? E vem fazendo aquele ciclo, né? De impulsionar a vida energia para ser transformada em vida consciência. Você veja que nos organismos mais inferiores, né? Por exemplo, uma minhoca, você corta um pedaço dela e ela regenera, porque quanto maior a vida energia, mais vitalidade ela vai ter. E, proporcionalmente, quanto mais vitalidade, menos consciência. Você veja que o ser humano, né, como a gente já conversou aqui várias vezes, que está no topo dessa evolução, é o bicho, o ser humano, é o que requer mais cuidados, é o que mais demanda cuidados mesmo para ele não morrer precocemente, né? Então, assim, à medida que na vida mesmo, né, a vitalidade da criança, do adolescente e tal, é vida energia. Quando a gente vai chegando mais, né, na maturidade, predomina mais a consciência, né? O movimento já não é tanto, mas a elaboração das coisas é muito maior. Nesse sentido, é que eu entendo o termo de se dizer que o indivíduo é um ser autônomo, né? No sentido de que autônomo, auto, eu mesmo, nomos, norma, lei, né? Autônomo é um indivíduo que tem o poder de dar a si mesmo as diretrizes do que ele quer cumprir, da lei que ele vai cumprir na vida. Quanto mais evoluído, quanto mais autônomo, mais liberdade o cara tem, a pessoa tem. Então, quanto mais você sobe nessa hierarquia da consciência, mais liberdade você tem de escolher as coisas, né? O famoso livre-arbítrio. Então, para se chegar, você vê, os bichos não têm livre-arbítrio. Planta não tem. A força de vida que vem para elas, eles têm que cumprir aquilo cegamente. O homem é o único ser aqui na face da Terra que tem a liberdade de fazer escolhas, né? Por exemplo... Eduardo, deixa eu aproveitar esse ponto que você falou. Então, veja bem, continuando a reflexão. Quanto mais consciência, mais livre-arbítrio. Perfeito? Entendendo o seu raciocínio. Mas veja bem, quanto mais livre-arbítrio, mais responsabilidade, mais sujeito à ordem divina. Então, é contraditório, percebe? Você diz que quando você tem mais liberdade, você pode fazer o que você quer. Mas também você é muito mais responsável do que uma minhoca. Exato. Porque você também está sujeito à onda de vida, à onda cósmica. Você está mais consciente dela e também pode escolher o caminho que você quer. Mas também você é muito mais responsável. E eu diria, não deixa de estar sujeito à onda de vida. Se nós lembrarmos lá no início, vamos falar do anjo caído, ele era o supremo. Ele tinha um livre-arbítrio muito maior que todos. E quando ele fez uma opção,
ele não ficou sujeito à ordem de vida, foi mandado para baixo. Perfeito. Então, isso que é essa discussão, para mim, é nesse ponto. O que quer dizer estar fora da onda de vida? Exatamente, você foi na raiz da coisa. A coisa começa de cima. Mas, olha, da última vez a gente estava até falando aqui da coisa dos navegantes, dos portugueses e tal. Você veja que vamos entender a onda de vida como se fosse um vento. Um vento no mar. Ele vai passando e vai levando tudo que está na frente. Agora, o ser humano ele constrói um barco com uma vela que ele pode usar o vento para ir contra o vento. A engenharia do ser humano é tão incrível, que a inteligência, né, prática, que ele constrói um negócio que usa o vento para impulsionar numa direção para ele ir na outra direção. Isso é uma coisa assim simples, mas dificílimo para você chegar nesse ponto, né? De criar uma coisa dessas. Então, assim, a vaga de vida ela está empurrando tudo que tem pela frente. Mas, através da inteligência do livre-arbítrio, o homem pode construir mecanismos para se direcionar na vida, dizer para onde que ele vai. E quanto mais ele tem autoconhecimento, mais ele pode se colocar a serviço desse plano maior. Então, não é que ele não está sujeito à vaga da vida, é que ele tem a liberdade de usar essa vaga de vida para direcionar o caminho dele para onde é necessário, a escolha dele. Veja que essa escolha é uma coisa tão incrível, cara, que está diretamente ligada a isso que você falou. A liberdade de você, tendo uma missão, você pode escolher várias maneiras de fazer ela, né? O anjo lá, ele falou, eu tenho uma ideia legal aqui, a diretoria não aprovou não, mas eu tenho autonomia, eu vou fazer. Então, isso é incrível. E o ser humano é dotado desse princípio também, que é justamente aquilo que começa a falar no texto, do corpo causal, da coisa. Até mesmo em qualquer escola, em qualquer religião, tem aquele princípio que a gente fala assim, não a minha vontade, em oração, né? Não a minha vontade seja feita, mas a vossa, no sentido da vontade divina. Ou seja, o bom de você ter a liberdade de fazer o que quer é que você pode renunciar a ela em função de um poder maior. Então, não a minha vontade do meu ego, mas a vontade da lei, de Deus. É isso para fazer? Então eu vou fazer. Eu queria fazer outra coisa, mas já que a ordem de cima é essa, vamos embora fazer. E faço de boas. Então, mas isso é um trabalho, é uma renúncia, é uma renúncia de si mesmo. Então, Eduardo, naquela frase, eu diria que o homem, o adepto, o homem realizado, não é que ele não está sujeito à onda de vida. Ele pode, com a sua inteligência, autorrealização, navegar melhor na onda de vida, aproveitando essa imagem do mar. Porque a frase está dizendo que ele está fora. E se nada está fora, entende? É por isso que a gente nunca deve ficar na letra que mata, né? Tem que achar o espírito que vivifica. Essa reflexão que eu queria chegar. Porque se você disser que está fora, o que é fora? Existe alguma coisa fora? Não, né? Você tem mais capacidade de navegar utilizando essa onda de vida. Mauri, consciência tem menos. Por isso que as leituras do professor, quem realmente leu os livros do professor, quem é da sociedade e lê o livro do professor, ele coloca reticência. Cada um vai entender no seu estado de consciência. Isso é muito importante. Às vezes, é bom essa troca. Mas, ser certas frases, reticência, é para cada um entender o seu estado de consciência. Isso é muito importante.
E talvez esse seja um desses. Ô, pai, você tá com... Muito importante isso. A palavra agora é com a Noemi. Agradecemos a Elvira também pela intervenção. Então, achei muito interessante isso. Talvez eu não considero contraditório a Mauri, né? E tudo que vocês estão falando, se vocês se derem conta, vai chegar nessa questão de por que não é contraditório. E o professor, eu só encontrei isso nessa escola, Eubiose, e eu achei isso, eu acho que isso assim, é uma pérola, é fantástico, dentro do que o professor nos deixa para aprendermos. E essa questão das palavras é um exercício mesmo, um exercício mental de abstração para compreender o que está por trás. E talvez o que eu vou colocar aqui seja muito linear no raciocínio, mas é dessa forma que eu entendi. Por que não é contraditório? Se nós lembrarmos, né, do número de reencarnações, né, que nos graus aprendemos 777, né? Aquele segredo da chave numérica de 434, que ela tem muito a ver com o trabalho da OA na face da Terra, ela é justamente aquela frase daquelas 7 linhas que significa a realização de Deus, a realização divina na face da Terra. Então, essas ondas de vida, eles atuam através das leis herméticas na nossa realização, na nossa caminhada de experiências enquanto humanos. E o adepto, uma vez que se compreende isso e se chega ao estado de adeptado, aquelas 777, você praticamente, digamos, elimina 434, pois você já se tornou um adepto. E aí você tem as 343 reencarnações de uma forma diferente, das quais você se livra, essa frase que você disse, dessa responsabilidade no sentido kármico. Por quê? A partir do momento que você atingiu para aquelas 343 oportunidades de reencarnação como adepto, já na condição de adepto, você tem essas 343 para o trabalho de obra. Pois essas 343 reencarnações enquanto adepto, a gente deve adicionar aquelas hierarquias, aquelas 7 tônicas, aquelas 7 linhas de trabalho. E é nesse momento que existe esse temporismo. Né? Hoje, vocês falando dessa consciência monádica, é neste momento que você tem condições, através desse processo de temporismo, inspirar. Porque essas 343 significam a vontade de Deus, que ela também está na 4ª linha. Compreende? Então, sendo a vontade, você é um trabalhador da obra como adepto, já tendo esse autoconhecimento, né, esse estado mais consciente, você vai simplesmente trabalhar à vontade de Deus. E aí tem uma diferença muito grande em questão kármica. Compreende? É nesse momento que eu considero que não é contraditório. Porque é uma forma de você adquirir a consciência e você vai ajudar a humanidade, inspirando aqueles prováveis 7 pontos que você tem a oportunidade de inspirar. Mas isso não se dá efetivamente enquanto você está nas 434 encarnações de realização. Eu não sei se eu fui clara nesse sentido. E o que vocês trouxeram falando traduz isso. Isso está na série Munindras, quando a gente começa a compreender o hexágono sagrado. Noemi? Oi? Cadê?
o seu som não está muito bom, não. Mas, pelo que eu entendi, eu vou... Duas coisas que eu queria te falar a respeito da sua fala. Primeiro que eu sou fã do professor Henrique. E acho que realmente o trabalho dele é sem igual. Uma coisa... Eu penso nisso o dia inteiro, todos os dias da minha vida, até hoje. E fico pensando muito sobre isso, a história dele toda e tal. E todos os eubiotas sabem que, se fosse para seguir o plano normal da lei da evolução, a nossa época nunca teria conhecido o professor Henrique, né? A gente ia conhecer os 7 tulcos, né? O Honorato e aqueles outros 6, né? Porque ele só ficou na face da Terra por um acidente, né? Então, por isso que ele dizia que ele era o maior dos absurdos, porque o que ele fez, quem tinha que desenvolver a instituição e estar aqui, não era ele, eram os tulcos dele, né? Mas já que ele estava, ele desceu o pau, viveu 80 anos aí, mandando brasa, e tudo que ele escreveu, ele dava o título de muitos artigos, livros, mas o principal material dele são cartas de revelação. E ele sempre dizia que revelação é velar 2 vezes. A coisa já estava escondida. Aí vem ele e revela para esconder mais ainda. Ou seja, é um artifício de linguagem para dizer que realmente o visível, a gente tem que buscar um invisível, né, nas coisas. A letra, o espírito que vivifica por trás da letra que mata. Então, tudo que é escrito, que é revelado, que é mostrado, é simplesmente uma sinalização para que a gente procure ver o que está por trás daquilo, né? Então, nesse sentido, eu concordo inteiramente com você. Agora, tem muito truque, muita pegadinha, vamos dizer assim, nessas questões do que é falado, e a gente muitas vezes toma essas linguagens simbólicas como realidade. Você veja que, no exemplo que você citou, das 343 vidas de um adepto, se ele reencarnar direto, sem fazer intervalo devacânico, que é um direito, né, necessário, depois de uma vida você dá um pralaiazinho, né, uma fériazinha para recuperar. Se ele não fizer isso, vamos dizer assim, ao longo de 100 anos, 344 vidas, dá 34.300 anos, que vai além do período da raça de tudo. Então, eu acho que essa questão de números, de vidas e tal, é muito mais simbólico do que real. Não acho que sejam encarnações reais. Agora, com relação ao que a Mauri falou, eu queria citar que uma das grandes revelações do professor, que ele demonstrou, né, é que os primeiros 49 adeptos, né, que na eubiose a gente chama de adeptos independentes, eles atingiram esse estágio na 3ª raça-mãe, né? Então, numa época que a humanidade era muito... Ali a coisa era grosseira. Um trabalho cansativo, infernal, durou milhões de anos, aquela raça. E lá naquela época, já 49 seres humanos, não humanos como hoje, mas humanos para todos os efeitos, atingiram esse grau de libertação do 4º grau do adeptado. E como eles, periodicamente, cada pramanta tem um número de adeptos para entregar. Então, quando o professor Henrique fez na década de 50 e 56, que ele falava que teve julgamentos da humanidade, a humanidade teve que oferecer 777 pessoas, adeptos, para ir para ser semente do próximo ciclo, né? No celeiro agartino, vamos dizer assim. E aí ele fala lá, Estados Unidos deu meia dúzia, a Índia deu tantos, a Alemanha deu tanto, o Brasil deu tantos, a Argentina...
cada país do mundo tinha um número de adeptos para contribuir para esse celeiro da humanidade. E isso no velho Pramanta. Depois que começou esse novo Pramanta, a partir da segunda metade do século passado, tem que se formar adeptos. O negócio vamos ao que interessa, precisa formar adeptos. Então, assim, por isso é que a liberdade, que a gente não pode mais ficar no dogmatismo. Um indivíduo que se ilumina, que se ilumina no nível mais básico, ele não pode estar sujeito a regras, né? Ele tem a liberdade de elas. Não quer dizer que ele vai acertar sempre, mas o cara inteligente erra e aprende com os erros, né? Como o Dalai Lama diz. Da próxima vez que você perder, não perca a lição, né? Pelo menos. Então, Eduardo, mas para mim, eu tenho comigo toda essa teoria, né? Toda essa formatação, nada mais é do que estímulos didáticos. Por isso eu falo, estímulos para o mental, para a compreensão. Não se deve levar ao pé da letra. Por isso que existe uma linha, né, dentro da nossa sociedade que fala, não é erudição, porque existe a questão do abstrato, do lúdico, né? E nós já estamos nessa fase. Alguns poucos lampejos experimentando, talvez o nosso concretismo não o aceite ainda, mas estamos em se interregne, né? Mas isso eu só trouxe num sentido de reforçar a dúvida que o Amaury trouxe. E eu acho isso fantástico. E tem uma razão de ser, que é o que nós chamamos de mecanogênese, né? É compreender. E o corpo causal, nesse momento, né, se faz necessário. E nem todos eles tinham. Senão o professor não teria dado as iogas individualmente para quê? Porque eles sabiam que ele via, né, o ser que era, que não se tinha esse corpo causal. Então, às vezes, eu estranho muito como na instrução de nossa escola é muito pragmático. E, às vezes, a compreensão nossa acaba sendo como se todos estivessem construindo. E não, é muito difícil. Mas temos que estudar, temos que entender o que é corpo causal, como que é essa construção. E, infelizmente, não vai ser para todos, porque é muito difícil. Porém, temos que saber o que é. Agora, essa mecânica também temos que compreender, porque nos está sendo dada uma oportunidade dentro da escola. Agora, se vamos entender ou não, esse é um trabalho de cada um mesmo, entende? Então, eu não estou sendo assim... eu não coloco como se todos esses textos, tudo que está escrito, tenhamos que seguir de forma como uma religiosidade cega. Não, é justamente a compreender o que significa esse trabalho e entender tudo isso. Então, assim, se esse é teu ponto, né, que você discorda com relação aos textos, eu concordo com você que não devemos ser pragmáticos, mas eu trouxe esse jogo de números porque, às vezes, o mental nosso é a única maneira de poder compreender o que é essa transcendência de tulcoísmo, de corpo causal, de construção, e de estar livre ao livre-arbítrio, porque existe um momento dentro da hierarquia, dentro do adeptado, que é esse momento, que não é o livre-arbítrio. Por quê? Porque simplesmente ele não pesa. Você sabe que é aquilo, e você não tem os olhos do Jiva normal, da humanidade normal, colocando como a liberdade, como estar preso à lei. Não, lei é uma forma de organização para que as coisas fluam. E se nós compreendermos, nós não vamos receber as chicotadas que recebemos de dor e sofrimento, se simplesmente entendermos como essas leis funcionam.
Entende? Era isso. Obrigado, Noemi. Meu áudio está funcionando aí? Meu áudio? Temos algumas, sim, está chegando, Éder. Tem Obrigado. algumas pessoas com a mão levantada. Gostaria que aquelas que levantaram a mão pela primeira vez se manifestassem, daí na sequência as que levantaram a mão. A Maria Luísa. E depois tem a Maria Luísa, primeira, por favor, se ela estiver ainda querendo falar. Depois tem a Marlene também, né? Então eu falo, Marlene. É o seguinte, eu estou estreando aqui, sou uma pessoa simples, né? Eu vou tentar explicar o meu entendimento de uma forma simples, né? Eu acredito que todos os irmãos que expuseram, fizeram com brilhantismo, cada um na sua maneira de ver, de entender, cada um abordou uma parte, né? Mas eu vejo assim, de repente, como o nosso mestre falava sempre em parábolas, ou em revelações, né, velando e tal, entendo que talvez existam ondas maiores e menores. Como as maiores, podíamos entender aquela questão do pralaya, né? E talvez, eu possa estar errado, ou de repente é uma coisa só que está tudo inserido, né? Mas daí eu vejo assim que é uma questão, essa questão da onda, veja bem, o quinto, ele acabou vindo com a onda de vida, né, por muito tempo, porque ele se esqueceu, né, ele estava fora, e aí ele se esqueceu, e ficou muito tempo, e nós todos sabemos, né, e como tem pessoas muito novas aqui, nós não podemos falar algumas coisas mais aprofundadas, né, e ele caiu na onda de vida, como todos nós, mas eu acredito que seja, talvez, um ganho de consciência, essa questão que fala-se, né, fica fora da onda de vida. Porque eu acredito, e pelo que eu estudei até hoje, que eu percebi, que a pessoa, quando ela vai adquirindo a consciência e entra numa consciência total, ela tem essa liberdade, né, de dizer, eu vou, mas vou para ajudar, vou fazer esse trabalho, vou fazer aquele, né, foi isso que eu entendi até hoje, certo? Então, dessa forma, nós podemos ver que todo mundo abordou esse mesmo assunto, de formas diferentes. E ondas de vida, maior ou menor, ou onde será que nós estamos? Hierarquia, nível de hierarquia, a nível de nós aqui? Bom, vamos, como todos os irmãos estão falando, vamos batalhar pelo adeptado, né? E quando nós chegarmos lá, nós vamos ter certeza. E não só isso, mas continuar estudando e batalhando para que a gente aprenda cada vez mais, para que aprendamos, né, da forma que o mestre colocou, e, de certa forma, as revelações ainda continuam bastante, né, e vão talvez continuar um pouco à frente. Eu acho que não é uma questão de nós nos preocuparmos, mas continuarmos debatendo, sim. Foi muito boa a questão do nosso irmão, porque assim suscita, né, que cada um dê o seu lado, a sua verdade, o seu depoimento do que aprendeu até agora, e todos nós ganhamos com isso, estamos crescendo, né? É mais ou menos isso. Eu acredito que seja só uma questão de ganho de consciência. Obrigado. Obrigado, Marlene. Vamos passar a palavra, obrigado pela contribuição, para o irmão Helder Barreto. Por favor, Helder. Boa tarde. As colocações que eu vou fazer são só para compartilhar visão, que às vezes é diferente de um irmão ou outro, mas isso não diminui o outro irmão de forma alguma. Pelo contrário, eu sou admirador dele. É que as regras, a lei, tem que ser respeitada, sim. Tanto é que tem os 10 mandamentos. E eles são o norte para a nossa evolução. Se a gente não tem regras e as respeita, aí dá um grande problema, como já aconteceram outras quedas, dá confusão, não tem uma orientação segura e tal. E aí, nesse sentido, eu até busquei aqui o Salmo sem número, que tem... Vou ler só um trecho, então não tem problema, porque é uma citação que eu estou fazendo de um salmo, um salmo que o professor escreveu.
que ele diz assim, ó: vós que sois e não sois a lei, que vos envolve por todos os lados, sem o que vós mesmos não existiríeis. Nesse trecho, ele está se referindo ao próprio Eterno. Então, até o Eterno está sujeito à lei. Imagina a gente. Outra coisa que eu queria fazer uma colocação é que aí vai ter uma certa discussão, mas a dona Helena ainda estava aqui na face da Terra quando saiu a segunda edição do Pequeno Oráculo. E lá tem uma frase que está escrito bem claramente assim: barca de salvação na presente época só existe uma, a Sociedade Brasileira de Eubiose. É o pensamento número 97. E só para encerrar minhas colocações, eu queria citar uma outra frase também do Pequeno Oráculo, é a número 134, que diz o seguinte: todo homem tem o dever de procurar redimir-se por esforços próprios, embora buscando a sombra benfazeja de uma árvore mais fértil, para lhe abastecer a mente e o coração, com os bons frutos do conhecimento e do amor, que são os maiores tesouros que se pode alcançar. Esta árvore benfazeja é a sublime sabedoria do Avatara. Era só isso que eu queria colocar, só para temas de meditação da nossa conversa eubiótica aqui. Maravilha, Helder. Eu vou fazer uma intervençãozinha aqui, bem rapidinho, e já volto com a palavra, né? Quero agradecer a todos pelas brilhantes explanações, colocações, pensamentos. Temos aqui algumas frases também que o pessoal está escrevendo e a participação. É importante a gente refletir que num encontro assim de compartilhamento de conhecimento fraterno, nós hoje no novo ciclo, em ciclos passados e até recentemente, a gente falava que a gente ia debater um assunto e tal. E na iniciação, hoje, aqueles que já estão começando a se moldar dentro de uma nova maneira de pensar do futuro, essa maneira de usar as palavras já começa a modificar. Por exemplo, nós colocaríamos assim: nós compartilhamos pensamentos fraternos, né? Então não há um clima de debate aqui, não há necessidade de a gente debater assuntos iniciáticos, porque um conhecimento iniciático está além da nossa compreensão de mente concreta e principalmente emocional, né? Então, fraternalmente, humildemente, a gente se coloca diante de um conhecimento e ao absorver esse conhecimento, seja através de qualquer meio, que seja um irmão ou uma leitura, nós estamos diante de algo que é novo para nós nesse novo ciclo, né? É uma nova linguagem, como diz o Jorge Antônio, né? Nós estamos construindo nós temos que construir uma nova linguagem para esse momento, né? Então, assim como tudo está sendo reconstruído. Então, é nesse sentido. Colocaria aqui, para ficar assim, talvez na hora da leitura, há uma dificuldade de a gente entender que a mônada, ao penetrar na corrente de evolução, impulsionada a percorrer compulsivamente os 7 reinos, veja só, sendo tal corrente denominada nas instâncias de desviante de onda de vida. Então, perceba o que está falando, não, esse impulso dela percorrer os reinos é chamado de onda de vida. Esta onda de vida impulsiona tudo que existe ao longo dos ciclos evolucionais. Então, ela impulsiona tudo. Ou seja, das raças, das ondas, cadeias e sistemas. Então, veja que aqui, vamos supor, que se eu não tenho ainda conhecimento dos ciclos, dos sistemas, das cadeias, tenho que ter um pouquinho de paciência, porque vai ser difícil de compreender essa aqui de imediato. A nossa mente concreta não vai dar para nós assim uma condição assim já de perceber isso.
Mas, mesmo compreendendo, temos que ter paciência, porque são coisas muito sutis. Aí, baseado nisso, ele diz que a ninguém é dado eximir-se desse fato. Ou seja, qual que é o fato? De percorrer essas ondas de vida por esses reinos. Então, não está falando que a pessoa está fora da onda. Tá? Não pode se eximir desse fato. Percebe? Aí, todos somos impulsionados, a maioria, de maneira inconsciente. A maioria de nós, de maneira inconsciente. Por força, por essa força misteriosa, que é uma força ainda desconhecida para a maioria de nós. O homem comum faz parte do último reino, que é o reino nominal, que é a coroação dos 7 reinos. Então, quando nós chegamos no estágio de seres humanos, nós já passamos pela essa onda de vida, passou por todos esses reinos anteriores até chegar no reino nominal. Contudo, o homem realizado, veja só, aquele que se libertou da cadeia humana, já da quarta cadeia, né? Muito embora ainda com aparência exterior de um homem comum, atingiu a categoria de adepto perfeito, passando a integrar uma hierarquia supra-humana ou sobre-humana, cuja evolução não mais está sujeita aos impulsos da onda de vida dos ciclos, percebe? Não está falando da onda de vida dos outros sistemas. Percebe? Então, ele passa a tomar nas suas mãos o seu próprio destino. Veja só, ele já adquiriu consciência, ele percebe, ele está em harmonia com as leis do universo, e ele, então, é senhor do seu próprio destino, pois já tornou um liberto da lei do karma. Então, quem está sujeito a essas ondas dos ciclos nos reinos anteriores é devido à necessidade kármica. Se uma criatura se tornou livre do karma, ele já tem outros patamares para ser conquistado. Resumindo, o iluminado imortal ultrapassou a condição de pertencer a um reino da natureza manifestada ou ao alcançar a 8ª coisa, que é a síntese das 7 etapas anteriores. Vou parar por aqui. Isso foi só para a gente assim, deixar com segurança que no caminho da iniciação nós precisamos ir devagar, com paciência, e todos estão a caminho, tá? Não tem aqueles que estão livres porque eles estão livres dessa onda de vida. Se nós atingirmos um estado de consciência, vamos supor assim, você chegou na 8ª série, você ficou livre daqueles ciclos anteriores de conhecimento, mas você tem outros patamares e também adquire condição de, talvez, de responsabilidade de ensinar os anteriores, desde que você faça um concurso e passe, né? Vou passar agora a palavra primeiro para a Gilmara, que ela tinha levantado a mão primeiro, depois, se tiver mais alguém, depois o Reinaldo Lira. Eu achei interessante o comentário da Estela, se ela quiser falar o comentário dela, vem bem junto com esse, ao encontro dessa questão da onda, que ela explicou muito bem. Se ela quiser falar um pouquinho, senão eu mesmo leio, se você quiser. Ô, Gilmar, poderia ler, que talvez se ela levantar a mão... É o comentário da Estela Montoro. Nesse processo ali, a onda supõe oscilações. Acredito que o sujeito adepto se mantém numa consciência estável, eterna, permanente, ainda que possa observar os impulsos de vida agindo em sua vida. É muito interessante, ela traz esse movimento, essa mecânica, até que a Noemi falou. E só para colaborar também nesse aspecto, naquilo que eu consigo enxergar e para a minha mente concreta conseguir entender, e o professor, ele sempre, a forma com que ele escreve é a forma dialética, é sempre em espiral. Então, não é contraditório, é só uma 8ª superior. A gente pensa que está fazendo alguma coisa contrária, mas é um movimento ascendente. Então, nesse movimento ascendente, pensa, nós estamos evoluindo como nós estamos subindo uma montanha. E
que nessa subida a gente não sobe muitas vezes de maneira reta, muitas vezes a gente dá essa volta até chegarmos ao cume. E quanto mais perto do topo nós estamos, mais comprometido nós estamos. Então, eu entendo que a questão do adeptado, ele já está tão próximo que ele não faz mais por obrigação, por uma questão assim, de medo, de punição, de sofrimento, mas ele faz pelo dever. Então, isso é muito, muito bonito, essa forma assim, que eu consigo entender. A montanha que todos nós estamos subindo de um jeito ou de outro, nós vamos ter que subir degrau por degrau. E daí, como nós vamos subir, depende de cada um, nosso livre-arbítrio. Nós podemos tropeçar, dar umas escorregadinhas, mas todos nós, um dia, nós vamos chegar a esses patamares superiores. E é assim que eu consigo compreender. Então, essa é a minha contribuição. Tranquilo, obrigado, Gilmara. Novamente. Reinaldo Lira, por favor, Reinaldo, vamos ouvir você. Boa tarde, irmãos, boa tarde. Só um comentário, exemplo de adeptado. Obviamente, existem graus de adeptados. E, de repente, em nós exista um grau de adeptado. Não podemos nos colocar fora disso. E quer queira, quer não, viemos de longe, para longe iremos. De forma ou outra, quando colocamos a passagem pelos reinos, seja lá do primeiro ou até o quinto que está por iniciar, a gente tem que se observar que em pegarmos, em encarnarmos ou adquirirmos um corpo biológico, estamos sim passando por um estágio em todos os reinos. Né? Os resultantes dos reinos anteriores estão nesse corpo que hoje nós temos aqui no serve veículo. De forma ou outra, somos sujeitos aos embates, seja por hormônio ou qualquer outra demência que vem, a gente está sujeito e passamos por ele. Isso não quer dizer que, de repente, nós tenhamos adentrado lá no comecinho e tenhamos trilhado as 700, ou melhor, iremos por trilhar as 777 vidas. Né? De repente, nós temos chego já no meio do caminho e simplesmente encarnado, adquirido um corpo biológico. Isso já nos dá a prerrogativa de estarmos com os 3 resolvidos, ou melhor, deveríamos ter já na Atlante o corpo mental resolvido, coisa que não tivemos, mas estamos para assim fazê-lo. A moral da história, isso é bem amplo, e com relação às ondas de vida, acredito eu que tudo é questão de ótica. Né? Obviamente a divindade nos vê o oposto, né, de onde estamos encarnados hoje. Enquanto divindades ou expressões das divindades, teríamos uma outra visão. Então é bem amplo e mais ou menos por aí. E faço calar agora. Obrigado, Reinaldo. Muito bom a sua participação. Eu ia pedir para o Helder, se possível, se você poderia se dispor, a fazer um pequeno comentário sobre o contexto do nosso tema de hoje, que é sobre a consciência monádica, no sentido iniciático, para que, se houver as pessoas novas na sala, que elas percebam numa linguagem sintética, mais ou menos resumida, o básico. Teria condições de colocar isso para aqueles que estão vindo recentemente para o Biose, estão na sala pela primeira vez? Eu não tenho tanta profundidade no assunto, prefiro que outra pessoa se coloque especificamente quanto ao tema. Maravilha, Helder. Obrigado. Mas lê aí, Helder. Lê aí esse texto que você colocou, o mesmo da Noemi. Ah, tá, joia. Eu achei engraçado que a Noemi mandou um texto, aí eu fui, sem saber que ela mandou aqui, mandei o mesmo texto. Só não deu tempo de completar, mas você completou direitinho. Não, que é o seguinte, o homem deve praticar o bem por amor ao bem, praticar a verdade por amor à verdade. E assim estará dentro da lei, porque esta é a evolução e nada mais. É, pois, através do bom, do bem e do belo, que o homem chegará a alcançar o pináculo da glória, que tanto vale por nirvana, ou superação, libertação, etc. E um outro que eu coloquei antes de ver, que anterior a esse, foi: a melhor maneira de se comportar na vida é não se preocupar nem com o bem, nem com o mal, mas com o dever, pois nele não há nem bem nem mal.
assim a verdade, o amor, a sabedoria e a justiça. Ambas frases do professor Henrique José de Souza. Ou seja, ação, ação, ação. Construção, 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 né? Isso que é o mais legal. Maravilha. Então, para aqueles que estão vendo os temas da iniciação pelas primeiras vezes, a gente poderia dizer o seguinte, que a iniciação ela é um momento em que o ser humano ele sente dentro dele a vontade de caminhar assim, mais consciente, descobrir por que existe e qual que é a nossa finalidade de existência na Terra. Então, normalmente a pessoa nós procuramos assim, quando chegamos nesse ponto da existência, procuramos entender um pouco melhor tudo o que nos cerca, né, o universo, a nossa própria existência. Então, a iniciação ela vai fazer com que a gente estude um pouco as leis universais, vamos estudar aquilo que nós conhecemos no caminho iniciático como Gupta Vidya, ou ciência das idades. Vamos estudar um pouquinho da cosmogênese, que é uma ciência da formação do cosmos, do universo, tudo dentro de um conceito de iniciação, um conceito assim, esotérico, com X, e com S, aliás. E que é um conhecimento assim que é dado por escolas de iniciação. Vamos estudar um pouquinho também das raças, sub-raças, vamos estudar também os veículos de manifestação do ser humano, quais são a tríade superior, nossa quaternária inferior, como se deu a nossa evolução antes da Terra e depois no planeta Terra, e como vai se dar no futuro. Então, em síntese, a iniciação é isso, é fazer com que nós começamos a caminhar conscientemente. Então, a iniciação é para aqueles que sentem essa necessidade de se aproximar de uma escola iniciática. O que é uma escola iniciática? Um colégio iniciático, sempre existiu o colégio iniciático, mas eles têm a tônica do momento da evolução. E os colégios iniciáticos das tônicas anteriores, normalmente, continuam existindo na tônica daquele momento evolutivo. Vamos supor, na época de Cristo, por exemplo, existiam os colégios iniciáticos. O da tônica da época de Cristo, né, seria os Nazar, a ordem dos Nazar, né, e tem mais uma ordem que existia lá na época de Cristo. Das que estavam mais próximas ali da Palestina, naquela região, que se reportavam a umas ordens mais ocultas, que é uma ordem, vou chamar assim, a ordem que é chamada de Grande Fraternidade Branca Real, né? Mas, mesmo tendo aquelas ordens, existiam outras ordens anteriores com tônicas anteriores. A dificuldade para o povo na época do Cristo, como em todos os momentos da manifestação do Avatar, era entender e se integrar ao conhecimento do momento que o Avatar estava revelando. A maioria ficava de fora porque achavam um absurdo aquele conhecimento para aquele momento. Então, estava pegado aos conhecimentos do Avatar anterior, das revelações anteriores, que já estava sendo atualizada pelo Avatar do momento. Isso aconteceu, por exemplo, na época de Moisés, quando ele desceu a montanha. Ele trouxe um novo conhecimento e chegou embaixo, o povo estava adorando o bezerro, que era o símbolo do conhecimento anterior. Tá? Então, é esse o significado, seria um dos significados. No nosso momento atual, o Avatar também já se manifestou, trazendo o conhecimento atualizado para esse momento evolutivo, que é reflexo do conhecimento que veio de Blavatsky, que veio do Oriente, que veio a síntese de todo o conhecimento. Enfim, toda a iniciação do ciclo ela é a síntese trazida pelo Avatar. Mas hoje também continua existindo as escolas que ainda mantêm os conhecimentos anteriores, mais ou menos ligados com o atualizado. Ninguém está fora. Né? Agora, aqueles que sentirem
se identificarem com o conhecimento atual do Avatar, então eles vão fazer sua iniciação e poderão se identificar com o Avatar do momento atual. Outros ainda poderão não se identificar porque, por algum motivo de lei, eles terão seu momento próprio para se identificar com o Avatar. Talvez nessa encarnação, uma outra, isso não importa. O importante é que todos estamos caminhando. Então, é isso aí. Eu passaria a palavra para a Márcia, não sei se a Márcia está com o celular. Márcia, poderia fazer um comentário sobre o tema de hoje? Ou sobre também, por exemplo, como representante de Alto Paraíso, quais são o programa que está sendo idealizado aí para iniciação agora, no próximo, em Alto Paraíso, de Goiás, para esse ano 2022. Então, quanto ao tema de hoje, eu acho que ficou mesmo para cada um fazer uma síntese, entender, né? Foi oportuno essa intervenção do Amauri quanto ao texto, né? Que realmente não é para ser interpretado assim ao pé da letra, entendo assim também. Entendi nesse aspecto que quando o homem atinge então o adeptado, ele foi pelos próprios esforços, né? Então ele não é que ele não esteja sujeito às ondas de vida, mas ele não está sujeito aos impulsos da onda de vida, porque ele se fez por seus próprios esforços. Então ele eu acredito também que quanto mais ele evolui, mais ele vai estar entregue à ordem divina. Então, ele vai estar entregue a essa... Não propriamente porque é a onda de vida, ele está entregue à ordem de vida, à missão dele, né? O ser dele. Quanto mais evoluído, mais próximo da luz, né? E agora, quanto à questão das aulas, dos cursos, da representação de Alto Paraíso, ainda está sendo resolvido. Provavelmente em abril. Nós entramos em contato, né, com o Departamento de Brasília e até com a Diretoria de Ensino, então, mais proximamente, a gente vai dar uma definição. Mas muito rica, viu, essa conversa de hoje, como as outras, né? Muito bom ouvir o que cada ser aqui, né, se manifesta, muito bom, interessante. Obrigado, enriquece muito e amplia nossa visão, nosso conhecimento. Muito bom. Passar agora para a Gilmara fazer um comentário sobre também o que está sendo programado para 2022 na representação de Cascavel e como seria a caminhada por ali, como seriam os novos membros, aqueles que tivessem interesse, por exemplo, em fazer participar da escola, fazer sua primeira iniciação, participar do grau peregrino, como que faria? Nós estamos iniciando agora, fazendo nossos cartazes e tudo mais, a nossa divulgação. Mas antes disso, eu vou passar a palavra para o Eduardo, que ele levantou a mão. Daí depois eu volto e retorno para a gente falar sobre a questão aqui do departamento, da representação de Cascavel. Ainda não é departamento. Pode falar, Eduardo. Obrigado, Gilmar. Eu só queria falar aqui, dentro desse assunto que o Bené também falou, né, dos departamentos aí da Gilmara, da Márcia, em Paraná, em Mato Grosso, enfim, a Eubiose é uma boa escola, e quem sente necessidade de buscar esses conhecimentos, esses estudos, vale muito a pena, como valeu para a minha vida, recomendo para muitas pessoas, e eu sou entusiasta, eu não pertenço aos quadros oficiais no momento, mas eu sou um entusiasta e me considero um amigo da Eubiose, e como amigo a gente apresenta para os amigos, né? Vamos fazendo essa rede aí, que é muito legal, e é um estudo, assim, de muito boa qualidade, o material do professor Henrique, principalmente porque ele verte todos esses assuntos
universais teosóficos numa linguagem muito brasileira, né? Porque ele era baiano. Então, ele verte numa linguagem brasileira, falando, né, desse metabolismo todo do Amazonas, dos índios, né, de Teresópolis, de Niterói, do Araguaia, do Mato Grosso. Ele explica para a gente, dá muito esse sentido assim de entender a gente mesmo e a terra na qual a gente está vivendo, né? Então, é um estudo muito fino e vale muito a pena. Agora, o que eu tinha levantado a mão mesmo era o que o Helder falou das leis, que tem que obedecer mesmo, e tem mesmo, porque senão a cacetada é certa. E duas coisas importantes. Ele mencionou os 10 mandamentos, que a gente, na eubiose, chama 10 mandamentos da Agartha para os seres da face da Terra, que é um lembrete das leis fundamentais para a gente não pisar na bola. Simplesmente isso, porque são coisas muito simples, né? Primeiro deles, respeitar pai e mãe, né? Respeitar pai e mãe. Eles deram a vida para a gente. Então, meu amigo, a gente não tem o direito de ficar apontando o dedo e criticando pai e mãe. Pai e mãe, você nunca vai poder pagar aquilo que eles te deram, que é a vida, esse início para você evoluir. Então, agradecer pai e mãe, em primeiro lugar, é uma coisa muito importante na vida de todos. E o último mandamento, ele fala o seguinte, todos sentem os erros praticados, a não ser um cara que é doente, um monstro, como fala lá. Quem tem um mínimo de humanidade sabe quando pratica algo errado e fica com a consciência pesada, incomoda, né? Então, uma pessoa, para fazer certas barbaridades, até mesmo a gente falou dos bichinhos, né? Pô, caça esportiva, meu irmão, pô, vai arrumar o que fazer, sabe, não tem cabimento nessa época por prazer, isso não existe, né? Isso é o máximo da crueldade. Então, assim, a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas às vezes a gente se esquece e os mandamentos estão lá para a gente se lembrar. E então era isso que eu queria falar e foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, Arthur. Obrigado, Eduardo. Gilmar, por favor. É muito interessante essa questão de nós nos lembrarmos que a lei é a lei, não tem como ficar fora dela. Você pode até não concordar com a lei da gravidade, mas se tropeçar, você vai cair, não vai ter jeito, né? Então, a gente